Que pena, Então hein? solta a vinheta, né? Ei, você aí, Curica vai cair, Curica vai cair. Vai! Ei, você aí, Curica vai cair, Curica vai cair. E aquela Vai, outra? Quintino, Aquela outra, Dudu. Arerê! Ei, Curica vai jogar a Série B. Ei, arerê, Curica vai jogar a Série B. Roxa. Só dependemos da gente, tá, cambada de otário? A gente tá vendo, a gente tá vendo. Esse aqui é o problema. Essa é a dificuldade, né, mano? Que Depender fase, hein, de mano? você. Até quando joga bem, mano. Putz, grila, hein, velho? Então vou falar pra vocês esse jogo deu um azar complementar aí. da porra, mano. Ô, mano, só pra Fala, vocês mano. complementar aí, eu vou falar as palavras do Ramon Dias, que se disse frustrado, Qual né? é o sotaque, Moto? Como que é? Estou frustrado. Não é Ai, português, não. Não é ele português, é Nossa, argentino, ele é mula, argentino, velho. então... Meu Deus, Mota. Eu meu achei que ele era Deus, português, Mota. eu confundi ele com... Mas ele acredita o seguinte, que o Corinthians vai sair dessa, vai ser uma situação difícil, Vai. né? É difícil, Vai. ele em nenhum momento, ele, inclusive na entrevista dele coletiva, ele deixou bem claro que em nenhum momento falou que seria fácil, que vai ser bem difícil, mas, né, que, por exemplo, ele acha que o Corinthians foi superior ao Inter, né, no jogo, Isso foi mesmo. né? E que o Corinthians vai sair dessa, É. né? E que o Corinthians vai lutar até o final. Mas ficou aquele Mas, ô, clima Motinha. assim, né, mano? É um empate com gosto de derrota, não tem como dizer o contrário. Mas nessa partida... Os jogadores ficaram bem deprê, né, mano, no final da partida. Mas, ô Mota, é complicado porque, cara, esse foi o jogo que eu fiquei mais triste no ano. Porque tem jogo que você fica puto porque você jogou mal. Por exemplo, o Corinthians, quando pegou o Flamengo lá no Rio de Janeiro, ele viu o Flamengo jogar. Ele começou a tentar fazer alguma coisa no segundo tempo. O Corinthians, quando pegou o São Paulo, jogando em Brasília, o Corinthians jogou mal. Ele chamou o São Paulo pra cima, até o momento que o Fagner fez o pênalti e foi expulso. Mas o Corinthians ele não fez por merecer a vitória naquele jogo. Então você fica puto com uma derrota como essa. E aí você xinga o time inteiro. Por mais que tenha sofrido um empate no sábado, mas não é motivo pra sair xingando todo mundo. Aí é mais uma fatalidade e de fato azar. Porque, por exemplo, o Gustavo Henrique, Motinha, a bola bateu nele nos 2 gols, cara. A bola desviou nele e matou o Hugo. Se a bola não desvia nele, o Hugo faria a defesa nos 2 lances, tanto no primeiro gol que o Corinthians sofreu, quanto no segundo gol também. E diante do que o Corinthians apresentou, o único momento de crítica que eu faço do time foi quando abriu o placar ali com 2 minutos, Quintino. E aí, cara, eu não sei o que acontece com o Corinthians, que o Corinthians tem um apagão, cara. O Corinthians teve um apagão com 2 minutos e até tomar um empate com 17 ou 18 Verdade. minutos, só deu Inter. Só deu Inter. O Kaká salvando bola em cima da linha, o Inter Verdade. fazendo o que bem queria, enfim. Mas tomou o gol. Cara, o bom nesse sentido é que o Corinthians ele não se abateu. Ele continuou propondo o jogo. Teve uma chance clara com o Memphis ali, que ele acabou meio que se atrapalhando com o Yuri Alberto. E ele acabou batendo de voleio dentro da pequena área, mandando a bola por cima. Teve o lance do Yuri Alberto, que ele saiu cara a cara ali, também finalizou na trave. E quando veio o segundo tempo, cara, mas foi um espanco no Inter. E não é um Inter que tá mal no Campeonato Brasileiro. Não. Eu não me engano, o Domênico Gato, o Inter, eu não sei se tem outro time no Campeonato Brasileiro que vem de 8 jogos sem perder, 9 agora, com esse empate com o O Corinthians. time do Inter é bom. É bom. Não, mas É o Quintino, bom. em determinado momento começou mal, mas eu tô falando em termos de ascensão no campeonato agora. O Inter, ele tá 9 jogos sem perder, Domênico, se eu não me Cresceu. engano, 6 vitórias. Isso Nesses aí. 9 jogos aí são 6 vitórias e 3 empates. E o Corinthians, ele moeu o Inter no segundo tempo. É que o grande problema, cara, vamos lá, por partes. O primeiro grande problema não conseguiu aproveitar e transformar em gols as chances que criou. O tal do Rocher lá fez uns milagres, inclusive num chute do Garro de dentro da área, quando o Corinthians poderia ter ampliado a vantagem, quando já estava 2-1, o Corinthians poderia ter feito o terceiro e o quarto e não fez. Aí o que acontece? O time cansou. Quando o time cansa, aí o Ramon Dias resolve mexer e ele tenta fortalecer o sistema defensivo. Eu vi uma série de jogadores aí, Lele, jogadores não, torcedores, criticando e colocando a culpa no Ramon Dias. Ah, mas ele colocou o Félix Torres. Ah, mas ele colocou o Ranielli. Por mais que são jogadores que hoje não estão vivendo um bom momento, a torcida do Corinthians não confia em nenhum dos dois, mas ele viu um time do Corinthians que jogou muito no segundo tempo, produziu e cansou. Então ele precisava naturalmente fazer uma substituição, porque ele viu o Inter começar a ganhar o meio-campo. E falou, opa, deixa eu tentar blindar pelo menos o sistema defensivo e segurar o empate lá atrás. Ele tentou fazer isso, Vieira. Deu certo? Não deu. Mas pra mim, cara, de verdade, o Ramon Dias não é o principal culpado. Eu acho que o principal culpado, Lelê, foram os jogadores dentro de campo e eu vou falar o porquê. Nada contra a entrega, o Corinthians jogou muito e se continuar jogando esse futebol que demonstrou, não cai.
principalmente nos 2 próximos jogos, Atlético Paranaense e Cuiabá. O Corinthians ele tem a obrigação de vencer os 2 próximos jogos. Mas para mim, Lelê, faltou pro Corinthians na noite desse sábado o que sobrou contra o Flamengo. O Corinthians precisava fazer catimba. O Corinthians precisava ali, vamos lá, Gandula furar a bola e jogar dentro de campo, Gandula sumir com bola, goleiro cair, pedir atendimento e arrumar uma briga no final do jogo. Faltou feio, malandragem pro time do Corinthians. Feio é o cacete. Feio é tomar um empate em casa num jogo que o Corinthians poderia ter dormido fora do Z4. Então, pra mim, Lelê, contra o Flamengo, teve tudo isso. O Gandula jogando bola murcha dentro de campo, Gandula sumindo na hora do jogo, o goleiro pedindo atendimento médico e no final do jogo teve briga. Então, nesse ponto, cara, faltou pro Corinthians, Domênico Gato, furar a bola, acabar o jogo. Era isso que precisava ter feito. Feio é cair pra Série B. Feio é cair pra Série B. Mas enfim, Lelê, eu acho que os 2 próximos jogos, se o Corinthians não ganhar em casa do Atlético Paranaense, pode beijar a viúva. Porque o Atlético Paranaense ele tem 2 jogos a menos que o Corinthians e hoje tem 2 pontos a mais. Então o Corinthians é obrigado a vencer o Atlético Paranaense de qualquer maneira. Não dá pra empatar esse jogo. O empate é o descenso do Corinthians. Precisa ganhar, Lelê. O que você acha a respeito do jogo e dos próximos confrontos do Corinthians? Tá cheio de confronto direto aí também. Então, mano, vamos lá. Eu discordo de você nessa parte do Ramon Dias. Pra mim, ele foi, assim... Claro que os jogadores, a gente tem que responsabilizar quem tá em campo, eu também faço isso. Concordo com a segunda parte aí do que você falou. Mas na primeira, eu responsabilizo sim o Ramon Dias pelas trocas que ele fez ali no final, chamando o Internacional pra cima, cara. Porque, assim, não era um momento que o Internacional tava bem, tava pressionando, tava não sei o quê. Não, o Corinthians tava bem. O Corinthians tava ganhando de 2-1 e tava bem. Tava conseguindo manter a bola ali e tal. E aí ele falou que porque o Martínez teve cãibra, não sei o quê, por isso que ele colocou o Ranieri e colocou mais um zagueiro, Félix Torres. Ranieri e Félix Torres, hoje, são os jogadores em pior fase do Corinthians. O Félix Torres, no jogo passado, me deu ânsia, me deu coceira, me deu alergia de tão mal que ele foi. E o Ranieri, então, tá numa decadência que, pelo amor de Deus. E o técnico sabe disso. Porque se a gente que é torcedor sabe, que a gente tá assistindo jogos, o técnico também sabe, ele vê que os caras estão mal. E aí ele ali, ganhando de 2-1, um resultado que é mínimo, que ele não podia sentar, né, no resultado, porque qualquer M que acontecesse era um empate que seria trágico. E aí ele esfria o Corinthians que estava bem no jogo naquele momento e coloca 2 caras que estão mal, que praticamente vão ser 2 caras a menos ali, né? E aí chama o Internacional pra cima. Pra mim foi o que ele fez ali quando ele coloca Ranieri e Félix Torres. Pra mim, na hora que ele chamou os 2, mas eu e o De Paula... Mas quando ele modificou o time, Lelê, você não acha que o Corinthians já tinha cansado? Não, assim, mano, tinha diminuído a intensidade do segundo tempo, que foi muito bom, né? Mas o Corinthians ainda mantinha a posse de bola, o Corinthians ainda estava melhor que o Inter na partida. O Inter não estava pressionando, o Inter não estava vindo para cima para você ter que ficar com medo de se fechar e colocar, né, um Félix Torres. E ele mesmo, o Emiliano, fala isso na coletiva depois, que ele não estava tendo sufoco do Inter, que não sei o quê. Então, para que fazer isso? Então, assim, eu achei um erro absurdo isso aí que ele fez. Só que aí eu concordo com você na segunda parte, na questão de que faltou malandragem. Por exemplo, o Martínez estava com cãibra? Pô, então cai no chão. Faz a boa e velha malandragem que todo mundo faz no futebol. Por que o Corinthians não faz? Se todo mundo faz. Era só os acréscimos que faltavam ali, né? Então, assim, faltou a malandragem do time, dos caras também, sim, mas acho que do Ramon principalmente, porque é ele que tem que orientar também os caras. E ele foi fazer umas trocas ali que pra mim não teve sentido nenhum. Que na hora que ele chamou os 2 juntos, Ranieri e Félix Torres, os 2 que estão horrorosos, eu já me deu uma coisa no coração. Eu falei, meu Deus... Mas, ô, Lelê... Quintino se divertindo, hein? Quintino está se divertindo, hein? Eu já vi. Não, mas é que tá... Mas independente das trocas, Lelê, imagina, por exemplo, tirou os 2 ali e não colocou ninguém, que o Corinthians tivesse com 9. Lelê, se o Corinthians tivesse feito a catimba e o antijogo... Independente de quem ele tivesse colocado em campo, era o que o Corinthians precisava. É nítido, Domênico, quando você faz um antijogo, por exemplo, o goleiro cai, o goleiro ficou 2 minutos no chão, 3 minutos no chão, o árbitro, no máximo, ele vai dar 1 de acréscimo. Então você mata o tempo. É nítido isso daí, gente. Então eu repito aqui, mesmo que ele não tivesse colocado Ranieri e Félix Torres, Lelê, mesmo que tivesse continuado com 9 em campo, continua com 9, né? Eu vou tirar os que estão cansados e não vou pôr ninguém. Cara, cai no chão. Sabe, joga a bola murcha pra dentro do gramado.
O Corinthians ele foi extremamente amador. O Corinthians, ô Quintino, era aquele cara que ele tava ganhando a luta por pontos e ele continuou querendo ir pra trocação. Ele continuou querendo propor a luta. Cara, clincha o adversário, sabe? Meio que segura, faz o que fizeram contra o Flamengo. O Flamengo, Lele, quando ele tentou incendiar o jogo no segundo tempo, porque mesmo com um time misto, o Flamengo tava com o Gerson, tava com o Luiz Araújo, tava com o Bruno Henrique, tava com o Pedro, tinha de onde tirar. O Corinthians, ele foi malandro. Agora, nesse jogo contra o Inter, o Corinthians foi extremamente juvenil. Cara, um time desse, precisando do resultado, consegue o resultado, jogando bem, arena lotada, ia dormir fora do Z4, não pode ser mirim desse jeito, gente. Concordo. Aí eu concordo. Olha, eu tô vendo aí o Quintino se divertindo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra você. O cara tá na Série B, tá se divertindo aonde? Você passou... Tô me divertindo que vocês vão cair. Você não passou tem por zagueiro. isso, você Vocês passou não por tem isso. zagueiro, cara. E aí, Quintino? Ah, não, André Ramalho pra você joga o quê? Vôlei? Só tem ele, pô. Outro dia André tava Ramalho é o suspenso. melhor Só tem zagueiro que ele. tem. Ele Só tava tem suspenso ele. nesse jogo, inclusive. Você acha que não tem jeito, Quintininho? Ah, eu já vi esse filme aí. É, O então. Santos ano passado ganhou do Flamengo, do Palmeiras, eu me empolguei, pô, ganhamos do Flamengo e do Palmeiras. Mas peraí, Agora vocês tinham vem um garro. Cuiabá, São Vocês tinham um Paulo, garro. Fluminense e Vocês tinham Fortaleza. vocês tinham o Yuri Alberto? Vocês tinham o Ibrahim Romero? Agora, que coisa feia, né? Pedindo pra cair, Rapaz, pra atrasar. Yuri Alberto e Olha que Romero, coisa essa ridícula, hein? A tua esperança. Ah, tá, ninguém faz isso Ah, no futebol, não, né? Nós estamos aqui, Não, Yuri nós Alberto aqui, e Romero. não, nós não. aqui Pode ligar lá lutamos, naquela- nós Pode lutamos ligar aqui, naquela né? comer no caixão e pedir a Corvela de flores, gente. É que a minha diferença pro Domênico é que, eu sou sincero, ele é hipócrita. Porque, É, por sou exemplo, eu não hipócrita. lembro se foi... eu não sei pra quem que foi. Ó, salvo engano, me perdoe se não foi ele. Mas o André Hernan, ele tava fazendo uma entrevista com o goleiro do Palmeiras, com o Everton, falando a respeito do jogo contra o Vasco. E aí, se eu não me engano, é o próprio André Hernan que faz a introdução, mas, pô, Everton, você é o cara mais catimbeiro do Brasil, você fica simulando, se jogando no chão toda hora, todos os goleiros, todos os jogadores reclamam de você. Aí ele pegou e falou, pô, deixa eu contar uma parada aí, falou, o Coutinho veio pra mim naquele Palmeiras e Vasco, que foi em Brasília, e falou, porra, final do jogo, só agora que você vai tomar cartão amarelo, você catimbou o jogo inteiro. Aí o próprio Everton, palavras dele, não minha, ele pegou, olhou pro Coutinho e falou, bem-vindo ao Brasil. Ou seja, o próprio goleiro do Palmeiras faz isso. Domênico Gato, a hipocrisia falar que não acontece. Não, e o eu não falei que Corinthians, não muitas acontece. vezes, ele é vítima disso. O Corinthians, muitas vezes, é vítima disso. Você tem que usar as armas que tem. Eu não fiz as regras, eu só jogo o jogo. Não. Como diria o Mahatma Gandhi. Mas, Ai, ai, ai. mas eu Não. estou Tu aqui, pera só um minuto. Mahatma Gandhi na possibilidade de rebaixamento do Corinthians, não, cara. Mas olha, Tem que prender esse cara. Manda prender, ô Domênico. Manda prender, cara. o humano é assim mesmo, a gente já tá acostumado. Mas eu sou contra essas coisas. Tanto é que eu falo direto que eu acho que tinha que ter o tempo parado. Então, mas Quantas enquanto vezes não falamos tem- sobre isso? Tem que ter o tempo parado. Agora, não tem o tempo parado. Aí os caras fazem o que querem Então, com o juiz. Então, E ô, joga, Domênico, é rola. E agora, é a mesma resta aos história do árbitros. impedimento. É a Resta mesma aos história árbitros do ter impedimento. coragem, pulso forte. Ah, caiu. Tudo bem. Deixa eu ver quanto tá dando aqui. Deu, que nem o Mano falou. O goleiro fica lá 2 minutos, mas ele acresce 1. Não, dá 2. Ô, Domênico, mas mesmo assim, ó, eu dou 3. Mas, ô, Domênico, geralmente no Brasil, a gente tem uma média aqui de 22 minutos de bola rolando aí por tempo. Ou seja, é menos da metade, tá? É menos da metade. Nenhum árbitro vai dar 25 minutos de acréscimo. Isso é fato. É o que você falou. Ah, enquanto não mudar a regra, vão continuar fazendo isso, porque o brasileiro e o sul-americano é assim. Eu acho muito triste, Domênico. Por exemplo, o filhotinho de zebra nasceu no NetGill ali, sabe? Não, velho. Ele- Agora vem a Sabe, zebra, velho. ele viveu 5 minutos, deu tempo só da mãe zebra dar uma lambida nele. não. Vem a onça, a bocanha e leva embora. Eu acho triste, mas é assim que funciona. O Mota mundo recebeu é só a assim. lambida, também largaram Muito do bem. mundo. Peraí, mais isso, notícia, Motinha. vamos lá, Tem vamos lá, mais? vamos lá, vamos Vamos lá. acabar Só logo pra- isso aí. Assim, ó, essa questão aí da cera, né, da famosa cera, é a mesma coisa pra mim do que o lance do impedimento milimétrico. Eu sou contra você fazer um impedimento por conta de milímetros, porque você tira o melhor momento do jogo, que é o gol. Concordo. Porém, a regra é essa. E enquanto a regra ainda for essa, como você já tirou vários gols de vários outros times e de outros adversários nossos também, vai ter que tirar O o nosso, Corinthians como teve um tiraram gol o do Yuri anulado, né? Alberto. Ah, mas não, Ontem, eu acho que ali, ontem, pra sábado. mim, é inadmissível. Eu sou O Yuri honesto. Alberto teve um Sim, gol mas é anulado. Boa. regra. Pra mim aquilo é gol. Tem que mudar.
tem que mudar, mas é a regra. Até Sabe não por que eu acho mudar, que vai- é isso. Sabe por que eu acho que vai cair? É a mesma coisa. Eu também sou contra. Eu também achava melhor fazer o cronômetro do jogo. Mas enquanto não faz, todo mundo usa Mas o Lelê esquece. faz a cera para segurar o jogo. O Corinthians já sofreu várias vezes também precisando de resultado no final do jogo com o adversário fazendo cera. Então, por Mas, que ô, o Lelê, Corinthians não vai fazer também? Essa é a questão. Fala. Esse lance do cronômetro aí, o Lelê, Domênico, Quintino e meus amigos, não vai acontecer. Jamais vou implementar isso daí. Sabe por quê, Lelê? A International Board, quando ela vai fazer alguma implementação de regra ou uma mudança de regra, eles pensam no futebol europeu. Eles não estão pensando no futebol sul-americano. Então, quem faz a catimba, quem faz a cera, Somos é o nós. futebol sul-americano. Então, isso daí para o futebol europeu não existe. Se você pegar a média de bola rolando no futebol europeu, acho que é mais de 30 minutos, é 35, acho. 33, alguma coisa do tipo. Então, jamais acontecerá esse lance da paralisação do cronômetro. A gente tem que conviver com a cultura sul-americana que a gente tem aqui. Domênico, rapidinho. Sabe por que eu acho que o Corinthians vai cair? E não tô agora com chacota, não. O Santos conseguiu 11 vitórias no ano passado. Fez 43 pontos. Sabe quantas vitórias o Corinthians tem 6. faltando 9 jogos? 6. O Corinthians Mas vai sabe ter que o que ganhar no favorece, mínimo Quintino? O 4 confronto jogos. direto. Tem que ganhar Então, mas o 4. Corinthians ele tem muito confronto direto. Pra você ter uma ideia aqui, Quintino, ó, vamos lá. O próximo jogo do Corinthians é Atlético Paranaense em casa. Se o Corinthians não ganhar esse jogo, é caixão e vela preta. Porque o Atlético Paranaense ele tem 2 jogos a menos que o Corinthians e Olha tem aí. 2 pontos a mais. Então, mas, por exemplo, é um confronto direto. Se o Corinthians ganhar, o Atlético já não soma ponto nessa rodada. Cuiabá é o outro confronto do Corinthians jogando lá em Cuiabá. Vai cair. Vai cair. Então, mas aí que tá. É um confronto que o Corinthians tem que ganhar também. Depois do Cuiabá, o Corinthians pega o Palmeiras em casa. Aí numa dessas, se o Corinthians vencer Nossa Atlético Senhora. Paranaense e Cuiabá... Não, mas se o Corinthians vencer Atlético Paranaense e Cuiabá, contra o Palmeiras, se arrumar um empate, tá bom. Aí depois é Vitória jogando na Bahia. O Corinthians... Vai cair também o se- Vitória. Mas se não ganhar do Vitória, tem que cair mesmo. Olha, o Se Vitória- não conseguir vencer do Vitória... Mas, ô Domênico, Eles desculpa, o time que tá se engrossaram pro Atlético matando. Mineiro, hein? Mas, ô Domênico, independente disso, esquece o que aconteceu com o Atlético. Se o Corinthians não conseguir vencer o Vitória pra permanecer na Série A, eu concordo. ele tem que ir pro saco mesmo. Mas Mano, depois o Corinthians ele pega o O próprio Cruzeiro em casa, Atlético já, Quintino. mano. O próprio Atlético já, se não Minha vencer o conta. Atlético em casa... Vitória, Cuiabá e Atlético vão. Sobrou uma vaga. Pra ver quem vai. O Atlético Goianiense, já tá. Você falou Atlético Não, eu Goianiense? falei Não, é o Vitória, Atlético. Atlético Goianiense Cuiabá. e Cuiabá. Foram os 3 que eu falei. Falta Então, um mas aí. aí uma tem, vaga pra Quintino, cair. tem um monte brigando ali, ó. Tem, Fluminense. sei lá, Bragantino, Juventude, Fluminense tem um Atlético jogo a menos, Paranaense, Corinthians. Tem um monte Cheio ali. de time com Fluminense. jogo a menos aí. Grêmio, né? O Grêmio. Grêmio cara. Sabe qual que é o aonde? lance Para, aí? velho. Não, o Grêmio não cai mais, não. Não, o Grêmio já foi, o Grêmio já olha tem aqui, ó. 35. O lance esquece. é o seguinte. Hum. O do Vitória, que é o 17º, até o último, eles estão tudo com o mesmo número de jogos, com exceção do Cuiabá, que tem um a menos. Tem um a menos. Mas mesmo que ganhe, vai... Fica com o mesmo ponto do Corinthians. Passa o Corinthians pela vitória, um a mais. Mas tudo bem, mas tá lá. Sim. O Fluminense, que é o primeiro que tá fora do 16º, ele tem 28 jogos. Ele tem 30 pontos. Tem um a menos. Já tem um jogo, tem um ponto a mais, com um jogo a menos. Se ele ganha, ele vai 4 pra frente. O Atlético Paranaense tem 2 a menos. E tem 2 Tá pontos a complicado. mais. Se ganhar gente. os 2, ele se manda. Ou seja, o Corinthians fica a 29 a 34. 5 pontos pra sair. Vocês... Panorama. Essa é a Sim. conta. 3 rodadas. Mas, ô pelo menos, Domênico, né? o Corinthians ele tem confronto Entendeu? pelo Z4, ele tem confronto com um monte de time. Por exemplo, Vitória, Mas, ô, Criciúma. mano, o Cuiabá não conta, mano. Sabe por quê? Porque vocês já estão na frente É, deles, Cuiabá cara. já foi. Isso Não, aí. mas Esses mesmo aí vocês assim- já mataram, mano. Esse Mas aí se ele vocês já... Não, ganhar, mas se ele ganhar, ele o... passa o mas Esse aí ô, tem Vieira, obrigação de ganhar. Tem um jogo a Não, mas é menos. que tá, mas o não conta é naquele lá, mais ou menos, porque ó, o Cuiabá ele tem um jogo a menos que o É, problema é se Corinthians eles ganharem, né? e eles têm 26 pontos, ou seja, se eles ganham o jogo deles, Ah, sim. eles Corinthians empatam perde o uma número de posição. jogos que o Corinthians... Não, e empata em número de pontos. Posição, por enquanto, aqui, a gente não tem nem que se preocupar, porque posição você tem que olhar na última rodada. Por enquanto, aí é pensar no número de pontos. Então, eu acredito, Vieira, que esses 4 confrontos diretos que o Corinthians tem, ele não pode perder pra ninguém. Porque se ele perder um confronto direto desse daí, Cara, ele já mas, se ô, complica mano, Aí vezes é que mil. tá. Só Vamos pra lá. finalizar isso aí, esse assunto, finalizar. Domênico, pra finalizar. Ô, mano, sabe o que pega em relação ao Corinthians aí na parte negativa, em cima desses confrontos todos aí que você falou?
Corinthians tem Sul-Americana e Copa do Brasil pra jogar, bacana. Isso é mal, hein? Isso é mal, hein? Você tem que tirar o foco da competição aqui pra jogar focado lá na Copa do Brasil, na Sul-Americana. É verdade. E no meio desses confrontos direto todo aí, Domênico, aí os caras estão lascados. Porque Mas, não dá ô, mais Marcão, papelão agora da Copa do se Brasil nem da dedica Sul-Americana. Porque, Entendeu? ô, Mas mano, o Corinthians, só basta um vocês verem parênteses, contra o mano. Flamengo. Só um Mas contra o parênteses, Flamengo, o mano. Corinthians colocou um time alternativo lá, ele Então, preserva jogador. Mas, ô, Copas ele mano, tem feito isso que o Marcão tá falando, dá uma olhada, mano, o que vai acontecer com o Corinthians. O Corinthians vai jogar contra o Racing, o primeiro jogo aqui em São Paulo, Quando é? dia 24 de outubro. Aí o Corinthians Pô, no final faz, do dá uma mês. olhada. Olha o que o Corinthians faz. Sim? Cuiabá, ele vai pra Racing aqui. Cuiabá. Racing aqui, Racing Cuiabá aqui, lá. vai pra Cuiabá. De Cuiabá, o Corinthians vai pra Buenos Aires jogar lá, volta com o Ah, é, o Racing. Racing. Depois? E aí volta pro clássico com o Palmeiras, E cara. depois deve ter algum E aí Flamengo. depois vai pra Bahia. Ah, não, o Flamengo já Jogar foi. contra o Vitória. É o rolê, hein, mano. Ó, Muito só bem. mais se eu posso dar mais Vamos lá, duas rápido, notícias rápido. rapidinho. Moto Tô embaça falando. demais, velho. Eu embaço, vocês não param de falar, velho. Vai. Faz um- Tudo errado, engasgando. Olha, o Coelho tá preocupado, viu, Manelê? Porque a patrocinadora não respondeu, né? Ai. Não respondeu o Corinthians. O Corinthians mandou um ofício pra ela, né? E perguntando como é que tava a situação e tal, e não responderam. Ai. Né? Então, lembrando que até o dia 11, a patrocinadora do Corinthians tem que resolver a situação dela junto ao governo, né? Fazem. Então, o Corinthians tá Mas preocupado, viu, mano? Mas, ô Mota, não existe preocupação aí, porque o Corinthians, até segundo matéria que foi exposta pelo UOL, dentro do contrato ele tem uma cláusula que o protege, que se o Corinthians quiser a rescisão unilateral do contrato, justamente pela cassação da empresa aqui no Brasil, essa empresa teria que pagar aí 100 milhões para o Corinthians. E uma matéria que está no Globoesporte.com hoje diz que existem duas bets que estão aí no mercado, que já estão regulamentadas pelo governo, querendo cobrir o patrocínio dessa empresa caso eles saiam. Então, nesse ponto, Motinha, o Corinthians ele tem aí o interesse de duas outras empresas para cobrir realmente o contrato, não é negociar novos valores, vou reduzir o quanto eu posso pagar. Não, eles Queria estão assumir a interessados dívida aí com o em Depay. entrar no lugar. Depay Inclusive o também. valor do Depay, que é 57 milhões. Nossa senhora. Meu senhor. Cara, como é bom torcer para um time que as empresas se ótimo. estapeiam. Tem fila na porta, tem A fila. última empresa. Tem fila pra ver A quem tal da recebe Taus era primeiro. um terreno baldio, a sede está Mas bem aí foi aquele fabricado inútil por daquele Corinthians. presidente. Você é Bate na brincalhão? porta Muito da bem. briga. É vai, isso. vai. Mas aí foi aquele isso, inútil isso, daquele isso. presidente. Chega.